Sejam bem-vindos à sexta sessão às Quintas no Douro, uma iniciativa que a Liga dos Amigos do Douro Património Mundial tem levado a cabo nestes tempos de pandemia. Não era isto que nós tínhamos no programa no início do ano, mas o facto é que estas sessões têm já, pela qualidade dos intervenientes, pelos temas que têm vindo a ser tratados, já ganhou um lugar nas atividades que acontecem relativamente ao Douro. Hoje não será diferente dos outros dias, temos realmente um painel de luxo, o professor Rui Cortes, professor universitário, catedrático da UTAD e especialista em recursos hídricos e ecologia aquática, o engenheiro Fernando Alves, meu colega na Symington, investigador e técnico superior de viticultura, o engenheiro Joaquim Gonçalves, que é vogal do Conselho de Administração da APDL, a Ana Brazão não a podemos confirmar, fez o favor de indicar o nome do Sr. Engenheiro Ricardo Próspero, do GEOTA, que também tem tido atividade no projeto Rios Livres. Enfim, temos aqui realmente um painel de luxo. O objetivo é, nesta hora e um quarto, falarmos sobre o tema Rios do Douro, que caminhos para a água, e vamos falar sobre a moderação muito profissional do professor Artur Cristóvão, que é vice-reitor da UTAD e vice-presidente da Liga dos Amigos do Património Mundial, e na pessoa de quem eu agradeço o apoio que a UTAD nos tem dado e que nos está a dar, neste caso, em termos técnicos, para que esta sessão se possa realizar. Nesta hora e um quarto, como disse, nós iremos trocar ideias, apresentar questões. Nesse sentido, me solicito o favor a quem o queira fazer, que através do chat coloque as questões que entender. A sessão será gravada, será posteriormente colocada no YouTube. Não sabemos se é possível que a transmissão também possa ocorrer ao vivo no Facebook. E no final desta sessão procuraremos fazer um resumo escrito para divulgar pelos associados da Liga dos Amigos do Património Mundial e bem assim pelos meios de comunicação da região. No final deste ano, logo veremos o que é que vamos fazer com estes resumos, com estes temas, eventualmente uma publicação. Passo a palavra, muito agradecido ao professor Artur Cristóvão, que é o nosso anfitrião para hoje. Obrigado António, boa tarde a todos, um prazer estar aqui convosco. Temos então como pretexto aqui do nosso debate Rios do Douro, que caminhos para a água. É claro que quando nós falamos aqui de Rios do Douro, alguns de vós poder-se-ão ter interrogado o que é que queremos dizer, mas na verdade temos o rio ecossistema, temos o rio paisagem, temos o rio agricultura, o rio pesca, o rio barragens e energia, o rio meio de transporte ligado ao comércio, o rio turismo e lazer, o rio desporto e também pela sua natureza, pela sua origem, o rio internacional e o rio fronteira. São muitos rios num só rio. Também temos fundamentalmente um rio de vidas, de comunidades e de economia, e não deixaria também de sublinhar um rio de contentamentos pelos benefícios que ele nos traz, mas também um rio de descontentamentos ou de preocupações pelas tensões que os seus múltiplos usos cria, pelos conflitos, pela eventual escassez de água que ele também nos oferece ou tenderá a oferecer, nomeadamente num contexto de alterações climáticas. Enfim, um rio de complexidades em que os caminhos para a água não são fáceis de descortinar e que certamente vão dar aqui a origem a uma conversa muito interessante. Eu começava exatamente pelo meu colega e amigo Rui Cortes e centrava-me aqui mais, pedia-lhe para ele falar um pouco mais sobre o rio ecossistema, os desafios que estão aqui colocados à qualidade da água, a questão da gestão da própria bacia, as relações com Espanha, enfim, são questões que eu sei que ele tem trabalhado e que tem um conhecimento muito profundo, mas pedia-lhe aqui para tocar em algum ou em alguns deles, num exercício de síntese, como combinámos, em torno dos 10 minutos. Rui, estás aí?
Estou aqui, estou aqui. Boa tarde a todos. Antes de mais agradecer o amável convite da Liga para estar aqui nesta conversa ao fim da tarde, dentro deste ciclo das Quintas do Douro. Eu fiquei um bocado assim indeciso o que é que queria falar. Eu já agora acho que era mais fácil compartilhar aqui a tela e apresentar, enquanto falo, apresentar alguns slides para sair uma coisa um bocadinho mais digerível. Não sei se estão... Sim, estamos a ver. Estão a ver. Ok. Muito bem. Muito bem. Aqui um mapa que traça o Rio Douro desde Espanha, desde a nascente, desde o Parque Natural do Urbião até à Foz, no Porto. E o que estamos a ver aqui é, ao longo do seu espaço, uma série de áreas no Rio Douro com um grande interesse do ponto de vista de paisagem e de biodiversidade. Portanto, estas áreas aqui todas marcadas a verde são áreas apesar de haver uma forte regularização do Douro, portanto, existem áreas ainda com grande valor do ponto de vista ambiental, do ponto de vista paisagístico, etc. Estamos a ver aqui em cima, mais relativamente à parte da bacia hidrográfica do Douro, todas estas áreas que aqui estão mencionadas fazem parte da Renatura 2000, desde aqui o mais ocidental, o Marão, Alvão e Corgo, até à parte mais setentrional da Serra do Parque Natural de Montezinho. Portanto, estamos a ver que, relativamente à Bacia do Douro, do ponto de vista de riqueza ambiental ou do ponto de vista de áreas protegidas, é muito significativa a percentagem de áreas com um estatuto de conservação. Portanto, isto mostra que, enfim, é um aspecto importante. Eu aqui dentro destas questões tenho preocupado especialmente a ligação digamos, os focos florestais, aliás, eu sou engenheiro florestal, e a incidência dos focos florestais, os impactos que têm a nível dos recursos hídricos. Aqui este gráficozinho, desculpa lá, um bocado complicado, mas é muito simples, apenas para mostrar que, em função dos focos florestais, isto aqui é antes do fogo, aqui após o fogo, e aqui a ideia é que, após o fogo, o caudal é muitíssimo mais elevado, porque deixa de haver infiltração, deixa de haver evapotranspiração, e, portanto, temos caudais muito mais elevados, caudais do próprio rio, mas também em termos de escoamento superficial, e isto quer dizer que existe uma elevada perda de solo. Portanto, esta ideia, este aspecto da destruição da floresta associado com o aumento da erosão e da perda de solo, e que vai levar também à lixiviação de nutrientes e a eutrofização dos recursos hídricos, é um aspecto que me tem preocupado e sobre o qual temos feito alguns trabalhos. Aqui estamos a ver que há um fenómeno que é a chamada hidrofobicidade, isto é, a repelência à água após o fogo. Os povoamentos florestais, quando ardem, o que se verifica é que, em função da temperatura junto ao solo, especialmente se está à volta dos 250 graus, vamos ter aqui um pico de hidrofobicidade, isto é, de repelência da água. Isto é, deixa haver menos infiltração e passa a haver mais escoamento superficial. Isto quer dizer que temos maior lixiviação de nutrientes e, especialmente, maior perda de solo. E esta é uma coisa que nos preocupa, que é exatamente a desertificação na Bacia do Douro, associada com as alterações climáticas e que tem potenciado esta ocorrência de focos florestais e que têm criado fenómenos de erosivos consideráveis e que, além desse aspecto, obviamente vão ter reflexos nos recursos hídricos. Portanto, alguns desses trabalhos dessa ideia que eu tenho. Agora tenho aqui um problema porque o PowerPoint não responde e interrompeu-me aqui o PowerPoint. Eu vou ter que abrir outra vez.
porque houve aqui um erro qualquer informático e, portanto, voltar a partilhar. Estamos a ver. Vão ver, vão ver. É só ampliar. Só ampliar, exatamente. Estamos a ver aqui em relação a este mapa de cima que mostra o risco de incêndio na parte portuguesa do Douro. Aqui em baixo a cobertura florestal. Estamos a ver que o risco de incêndio é, de um modo geral, bastante elevado, maior ainda na parte ocidental da Bacia do Douro. Portanto, é um fenómeno com que temos de ligar. É claro que este risco de incêndio ou os fogos florestais estão ligados com a perda de solo. Estamos a ver aqui ao lado a frequência de incêndios. Portanto, durante este foi um espaço de tempo de 15 anos que nós analisamos e estamos a ver que temos uma incidência mais ou menos 3 a 4 incêndios neste espaço de 15 anos, ou seja, um incêndio de 3 em 3 anos ou 4 em 4 anos no mesmo sítio. Isto é, temos uma elevada recorrência de incêndios. Por outro lado, como é evidente, esta recorrência de incêndios vai levar a uma perda de solo bastante significativa. Estamos a ver que as perdas de solo nas zonas mais declivosas são bastante importantes, designadamente ao longo do Vale do Douro. Esta situação leva a um fenómeno, eu queria ligar este aspecto também com as barragens. Barragens não só no Douro, no trecho principal do Douro, mas também nos afluentes. E o que vemos aqui é que esta perda de solo está a assorear as barragens. Portanto, há aqui no que está mais a vermelho, situações de elevada perda de solo e de sedimentação nas barragens, portanto, obviamente, criando um aspecto de assoreamento. Ora, isto mostra-nos uma coisa, que isto é especialmente importante no Vale do Sousa, no Vale do Tâmega, no Vale do Paiva. Isto indica-nos que as barragens nesta situação, e curiosamente no Vale do Tâmega neste momento estão em construção 3 grandes barragens pela Iberdrola, mas isto mostra que, digamos, este assoreamento vai datar o tempo de vida útil destas albufeiras, destas barragens. Isto é, a partir do momento em que existe uma elevada colmatação de sedimentos, a partir de um certo ponto as barragens deixam de ter qualquer espécie de interesse e têm que ser desativadas. Portanto, ao fim e ao cabo, estes fenómenos de perda de solo, que não é só dos fogos florestais, é também da agricultura mal conduzida, etc., portanto, vai ter consequências sobre as barragens e sobre o assoreamento das barragens e o tempo de vida útil. Aliás, em qualquer análise de impacto ambiental de uma barragem, nós consideramos sempre o tempo de vida útil que está ligado com o assoreamento. E vemos aqui que em alguns afluentes do Douro, esse fenómeno é realmente muitíssimo importante e o aspecto principal é a ocorrência de fogos florestais. Ou, mais corretamente, fogos rurais. Estamos também a ver que numa parte importante da bacia há deposição de fósforo. A deposição de fósforo está muito ligada, o fósforo é pouco solúvel, está muito ligado com os sedimentos. Portanto, onde temos elevadas perdas de solo, vamos ter aí também elevadas perdas de fósforo, que é mais importante na parte oriental da bacia e que conduz à eutrofização dos cursos de água. Aliás, o fósforo é o nutriente limitante dos cursos de água e estamos a ver aqui que especialmente tende a aumentar na parte, designadamente, da bacia do Sabor. Portanto, um trabalho que também fizemos, e que aqui o Ricardo Próspero conhece bem, foi identificar as barreiras, os obstáculos, ao fim e ao cabo, os açudes e as barragens que existem na Bacia do Douro. Nós identificamos, em termos de números redondos, 1.200 obstáculos e, embora haja mais, portanto, estes são os obstáculos de maior dimensão, e esta imagem mostra bem que a fragmentação que existe a nível dos recursos hídricos. Isto, obviamente, tem impacto a nível da fauna, designadamente dos peixinhos, dos migradores, porque isto quebra a conectividade das linhas de água, impede as migrações, portanto, há um impacto ecológico muito significativo de todo este processo. E um trabalho que nós fizemos relativamente a este aspecto, e que é, enfim, demasiadamente longo para eu estar aqui a explicar, foi
como está aqui do lado direito, definir as zonas principais para a remoção de barreiras, onde é que existe mais fragmentação, e estamos a ver novamente aqui o rio Tâmega, o Paiva, o rio Arda, que apresentam, em termos moderados, o Tua, que apresentam aspectos importantes e que nós procuramos em termos de fragmentação, e algo que nós temos que considerar é que existe uma quantidade tremenda de barreiras, muitas delas já excederam o seu tempo de vida útil, podem criar problemas de segurança, não se sabe quem é o titular dessas barreiras, dessas barragens, a própria Administração da Região Hidrográfica do Norte, isto é, a APA, desconhece, nunca fez um inventário destes, e nós definimos exatamente a hipótese de remoção de barreiras no sentido de diminuir a fragmentação. E aqui está indicado também em termos mais a vermelho, quais é que são as zonas principais para remover barreiras. Não vamos remover, obviamente, as barragens do Douro, mas existem muitas barreiras que não têm, neste momento, qualquer espécie de utilidade, que nós queremos identificar e portanto, a Organização de Proteção do Ricardo Próspero dá-nos a oportunidade de nós estudarmos a eliminação de algumas destas barreiras. Eu devo dizer que isto não é algo tão espatafúrdio como pode parecer à primeira vista. Por exemplo, no lado espanhol já houve eliminação de cerca de 220 barreiras. Na maior parte dos países existe um programa nacional para a eliminação de obstáculos e, portanto, no sentido de diminuir a fragmentação, e é algo que é importante, como estamos a ver, a Bacia do Douro é das mais fragmentadas a nível nacional e era importante nós considerarmos este aspecto. O último slide, está bem? Diz? Pode ser o último, depois... Sim. Este? O próximo. O próximo. Estamos a ver aqui, por exemplo, no caso do Tâmega, apenas para dar a ideia que as barragens atualmente em construção, ou o tipo de barragens que atualmente se fazem, são todas barragens reversíveis. Estamos a ver aqui, por exemplo, que a barragem de Aivões está ligada com a barragem de Golvães aqui no Alvão, e, portanto, existe um fenómeno de aproveitamento de energia eólica, de turbinar para montante durante a noite e aos fins de semana, aproveitando exatamente a energia eólica durante a noite, em que o consumo de energia é bastante baixo, e depois, portanto, libertar para jusante a nível de produção de eletricidade durante o dia, quando a eletricidade é mais cara. Portanto, isto é, a mesma água é reaproveitada várias vezes. E estas situações criam uma espécie de efeito de marés. Aqui estamos, enfim, barragens que ainda se fala em construir, no caso de Fridão, esta Padrozela já foi abandonada, mas todos estes sistemas são reversíveis, como, por exemplo, a barragem de Sabor, que não é uma barragem, são duas barragens, a barragem do Tua, que aproveita a barragem da Régua, que tem todas elas um sistema de reversibilidade. E, portanto, este sistema leva a uma variação da cota do nível das águas e aumentar os efeitos erosivos. Portanto, vamos ter, portanto, o seu funcionamento, enfim, tem de facto implicações ambientais. Isto, ao fim e ao cabo, procuram tirar partido da energia eólica que nós temos, de algum modo, se calhar em excesso, e que não é consumida, e, portanto, esta reversibilidade procura fazer esse aproveitamento, como eu digo, aos fins de semana e durante a noite. Muito bem. Então, só uma notinha aqui sobre a qualidade da água, que é um aspecto importante para terminarmos. Eu tinha aqui agora esta nota sobre a qualidade da água. Sim, força, para terminarmos. Sobre a qualidade da água, nós estamos a ver aqui, por exemplo, os caudais estão definidos a nível da Convenção da Albufeira, os caudais que passam em Miranda do Douro, e estamos a ver aqui, portanto, isto é definido pela Convenção da Albufeira. Felizmente agora estes caudais já têm um regime semanal, já não é um regime anual, como anteriormente se verificava. Portanto, isto é, todas as bacias internacionais, através do Convênio de Albufeira,
os caudais em normal, em anos de seca, eles não estão definidos. Portanto, e é um pouco para dar a ideia desses caudais que, em ano médio, passam desde Miranda do Douro até à Foz. Aqui o que eu queria salientar era o facto de tudo que seja barragens, as barragens durante o verão estão estratificadas, temos temperaturas mais elevadas, digamos, na parte superior, maiores níveis de oxigênio, e na zona inferior, que nós designamos por hipolímnio, são zonas de desoxigenação e zonas em que estamos a ver aqui, por exemplo, no caso do perfil de oxigênio da Albufeira de Miranda do Douro, que diminui fortemente desde a superfície até à zona mais profunda. Quer dizer, na zona mais profunda, na zona do hipolímnio, praticamente não há oxigênio e este oxigênio é bastante elevado na zona superior. Isto para dar a noção que a construção de albufeiras tem, de facto, ou a construção de barragens, tem impactos muito grandes na qualidade da água, porque existe menor renovação, uma tendência maior para a eutrofização, e estamos a ver o caso exatamente de Miranda do Douro, e eu devo dizer que a qualidade da água melhora substancialmente desde Miranda do Douro até à Foz. Eu creio que, e é exatamente isso que aqui tenho, desde Miranda do Douro até Costuma, estamos a ver que existe uma melhoria da qualidade da água. Diretamente no cargo de Tiago Pinto, que falou da hipótese de ser Álvaro Osório, por favor, desligar o som. Jorge Jesus, e que está dentro do Benfica, mas não neste cargo, poderá, obviamente, vir a Álvaro Osório, por favor, desligar o som. Agora, por enquanto, é que pelo menos até o final da época o Benfica vai... Bom, já podemos falar. Portanto, só para terminar, este era o último slide, penso eu. Não é. Não, mas temos que terminar mesmo, está bem? Diz? Temos que terminar, está bem, para passar ao outro. Só para dar a ideia que, de facto, a qualidade da água melhora substancialmente. Estamos a ver aqui, por exemplo, em relação à Miranda do Douro, portanto, a água que vem de Espanha vem fortemente poluída, muito eutrofizada, porque a agricultura é muito intensiva, do lado de lá, e depois melhora substancialmente até chegar a Costuma. Portanto, há uma capacidade de depuração no Douro, do lado português, mas é preciso considerar que, e quando nós falamos da Convenção de Albufeira, que regula efetivamente a quantidade de água que passa, mas é importante também que essa água seja de boa qualidade. E isso não acontece. E pronto, eram estas as indicações que eu queria dar. Obrigado. Obrigado, Rui. Então eu passava para o Fernando Alves, que tem uma larga experiência como técnico de vitivinicultura no Douro, e o Rio é também agricultura, sobretudo vinha e vinha, mas também olival, amendoal, laranjal, hortas e outros usos. E eu pedia para o Fernando falar um pouco sobre os desafios atuais e futuros nesta área, os efeitos esperados das alterações climáticas, as respostas tecnológicas que estão a ser pensadas, enfim, são muitas questões, mas também em aproximadamente 10 minutos abordar aqui alguns destes aspectos. Ligar o som, por favor. Sim. Desde já obrigado ao Liga dos Amigos pelo convite para poder participar e trocar alguma de experiência neste webinar dedicado ao Rio Douro, para a água, e no fundo, desde já o Rio é uma quinta leva à altagem do Douro, sem dúvida alguma. Eu posso acrescentar que numa experiência como profissional durante muito tempo da Associação para o Desenvolvimento da Advido, pude acompanhar de perto um projeto que se chamou Biodivine, que tinha por objetivo classificar a qualidade da paisagem relacionada com a biodiversidade funcional que a paisagem podia acrescentar para a cultura da vinha. E para esse projeto foi necessário identificar vários pontos ao longo da região. Eu diria que são 25 categorizados entre a régua e o pinhão, mais ou menos. A partir de cada ponto era traçado um buffer com um raio de 500 metros e dentro de cada buffer, no fundo, era analisada a composição da paisagem. E o rio, claramente, era uma estrutura extremamente importante da paisagem. Além do mais,
pelo próprio ecossistema e pela biodiversidade que as margens podem introduzir para o sistema também vitícola. Eu agora ia dar um pouco de seguimento àquilo que disse o professor Rui Cortes, relativamente à questão de erosão e de preservação dos aquíferos, quer nas barragens, quer nos diferentes reservatórios que poderíamos ter na região, porque se há fazemos alguns esforços. Eu não tinha preparado nenhum PowerPoint especificamente para esta conversa, porque Não é na necessário, prática não é obrigatório. para manter esta, mas eu não resisti enquanto o professor Rui Cortes falava sobre questões que nos são extremamente importantes para o ponto da viticultura. Eu ia pedir para ter aqui o ecrã, se precisam de me dar autorização para partilhar a tela, eu julgo que não. Não, podes partilhar, podes compartilhar. Não sei se está Sim, já visível. Vai aparecer já, é só ampliar. Okay, já está. Só ampliar. Ok. Bom, por um lado, isto tem a ver com o seguinte, eu fui reparar aqui nos slides que usei muito recentemente numa aula de um mestrado. Podes ampliar, já está. Já ampliei. Isto demora um pouco a... vou usar aqui alguns slides que tinha numa recente conferência que dei, no fundo para dizer que é cada vez maior a nossa preocupação no lado da viticultura, preservar a qualidade do solo e preservando o solo em termos de controle de erosão, estamos a preservar também boa parte da contaminação que o sistema agrícola pode introduzir no rio. Desde logo com cada vez mais cuidado na forma como são preparadas as plataformas para plantação de vinha, um cuidado acrescido sobretudo na forma como é gerida a erosão superficial que está associado a fatores de alterações climáticas. Cada vez estamos com maior pressão de eventos e episódios de precipitação perfeitamente anormais. Eu recordo em 2018, no final do mês de maio, um episódio de cerca de maio, entre 90 e 120 em 40 minutos, que ocorreu numa zona que apanhou toda a bacia, eu diria do Rio Pinhão até à zona do Pinhão, começando em Sabrosa até ao Pinhão. Foi o maior evento de precipitação registado pelo Instituto de Meteorologia desde que há registros disponíveis para o Douro, e a nossa preocupação, como na parte técnica de viticultura, reside cada vez mais na montagem de estruturas de proteção e de condução de águas, de evitar erosão excessiva do solo. No fundo, evitando esta erosão, estamos a reduzir a lixiviação de materiais que vão indelevelmente parar ao rio. A nossa preocupação é que mitigar esses fenómenos, e para isso são construídas estruturas de drenagem, por vezes onerosas, mas que se justificam, que se pagam elas mesmo no tempo pela eficácia que demora um dia de 80 milímetros de estradas e os sistemas de drenagens funcionando na perfeição, mas estamos atualmente a trabalhar com modelos um pouco mais avançados. Isto é um modelo digital do terreno em 3D, feito para uma das propriedades que gerimos na zona do Pinhão. E qual é o objetivo de trabalhar com este modelo? Desde logo, estudar os mecanismos de instalação de sistemas de proteção à erosão superficial nos solos e também analisar com um detalhe que tem sido uma das nossas preocupações recentes, aquilo que eu chamaria a construção sustentável de terraços. Estamos habituados a olhar para a viticultura do Douro, terraceada em patamares desde os anos 80, que no fundo fazem parte da nossa paisagem, com diferentes evoluções, mas isto levanta-nos tem-nos levantado questões extremamente importantes, que têm várias implicações do ponto de vista de preservação de erosão, de sustentabilidade de todo o sistema, evidentemente económicas para o viticultor.
que se prendem cada vez mais com algo que nós temos estudado, que tem a ver com a definição correta de um dos parâmetros mais escondidos de toda esta geometria, que é a questão da inclinação do talude quando se constroem patamares. E isto porquê? Porque quando, basicamente, o ritmo foi iniciado, e por uma questão de acomodar a política de instalação de vinha que foi definida, definiram-se geometrias que indicavam que o viticultor podia construir um patamar com uma inclinação de talude de 200% ou 175%, como se vê aqui nesta imagem, uma representação gráfica à escala para patamares de 2 bardos ou para o patamar de 1 bardo. Nós assistimos mais tarde que isto não é real, há processos físicos e estudo de mecânica de solos que impedem que isto tenha sustentabilidade por diferentes fatores e que a regra atual, e que está de acordo com aquilo que as leis da física de solos e da mecânica de solos induzem, o declive do talude mais sustentável, conseguimos maior sustentabilidade quando temos um talude com um declive de talude. Ficamos contentes com a parte de sustentabilidade, ficamos menos contentes com a ocupação do terreno, porque como vem aqui numa representação geométrica para uma encosta com 50% de inclinação, sabendo nós que distâncias entre duas plantas, 2 bardos contíguos, este bardo aqui no patamar de cima, com este bardo aqui no patamar de baixo, na parte inferior, se superior a 4 metros, a parte remanescente é retirada daquilo que é a área patrimonial da vinha. Neste caso concreto, temos 4,8 e se olharmos para uma situação do lado direito, para patamares de 1 bardo, com a mesma tipologia de geometria de construção, estamos com 5,15 metros. Isto foi validado no terreno. Isto implica que, construindo um terraço de forma sustentável para evitar, inclusivamente, erosão e dar maior estabilidade a todo o sistema, no fundo o viticultor é induzido numa perda patrimonial que é extremamente importante. E isto tem sido um dos motivos porque nos preocupa a questão da sustentabilidade na construção do terreno. No fundo, o nosso objetivo é proteger, por um lado, o solo e, no fundo, proteger simultaneamente a qualidade da água que temos em baixo. Eu aqui vou recuar um pouco, eu cortei aqui uns slides rapidamente, só para mostrar numa imagem do Douro, numa imagem projetada a partir dos dados da Land Coring Cover, que o professor Ricordes também referiu, para vermos como é a pressão da distribuição da área de vinha, que é aquela mancha verde com uma cor mais homogénea ao longo da região, entre o Baixo Corgo, Cima Corgo e Douro Superior, na proximidade que tem relativamente ao rio, isto é um para superior, onde a pressão junto ao rio ainda não é tão elevada, porque algumas zonas não permitem a instalação da vinha de uma forma sustentável. Isto está associado com a topografia e uma das questões que nos preocupa cada vez mais na utilização deste recurso tem a ver com a questão do clima e da forma como evolui. Nós conhecemos a variação do clima na região de oeste para este, com uma redução significativa da precipitação, um aumento significativo da temperatura à medida que nos dirigimos para este na região, com uma predominância das bacias do rio e das cotas baixas de temperaturas médias relativamente altas durante a extensão do crescimento. Sabemos que, peço perdão, eu vou aqui avançar, que as projeções feitas num estudo há 10 anos, foi publicado em 2012 com a colaboração do professor Gregory Jones, na altura em colaboração com a ADVID, fez uma projeção, este estudo foi publicado em 2012, mas chama a atenção que os dados de base foram usados, participei neste, reporta 2010, ou seja, 10 anos passaram e o primeiro período de tempo, agora 2020, estamos exatamente neste momento e prevemos para diferentes cenários um aumento da temperatura e uma redução significativa da precipitação. Isto, associado com outros fenómenos na região, tem tido impacto extremamente importante na evolução dos rendimentos da região. Isto é um resumo feito a partir dos dados que estão publicados na página do IVDP, nas estatísticas da região, trabalhando os dados da produção global com os da área vitícola, reduzindo as partes que estão em reconversão, temos uma tendência de redução, para além da produção ser baixa, estamos a falar em média de 4 toneladas por hectare, mas com uma diminuição significativa nos anos mais recentes, e a questão climática aqui é importante e isso leva-nos, esta figura, desculpem eu projetar esta figura, mas isto é apenas nos últimos 20 anos,
portanto, do ano 2001 e até o ano 2020, a sequência de dias durante o ciclo vegetativo em que a temperatura do ar foi superior a 35 graus, é aquilo que normalmente se classifica como dia muito quente, e que já com impacto significativo na planta. Ora bom, para contornar este tipo de situações agora e no futuro, a agricultura e a viticultura necessita de fazer uma utilização do recurso hídrico que o rio possibilita, de forma sustentada. Para isso são usadas técnicas, no fundo, que orientam a utilização da água para o mínimo indispensável para o funcionamento da planta, porque é fundamental a planta dispor de água para o seu funcionamento fisiológico, senão pomos em risco a qualidade e o rendimento, e para esse efeito têm vindo a ser usadas diferentes tecnologias que permitem otimizar a utilização de água numa cultura que por si só não é das mais exigentes em termos de água no panorama das culturas agrícolas, mesmo de algumas que temos na região do Mercado Douro, como o caso do amendoal, por exemplo, só para citar este. E eu deixava... Obrigado, Fernando. Penso que ficam aqui algumas notas importantes sobre a importância do rio enquanto estrutura importante da paisagem, mas também alguns desafios que se colocam em termos tecnológicos e algumas opções que estão a ser tomadas no sentido de mitigar os problemas e ajudar o próprio rio. Eu passava agora para o nosso terceiro orador, o engenheiro Joaquim Gonçalves, da APDL. O rio, como vimos no início, é também um meio de transporte associado ao comércio, também ao turismo e ao lazer, e eu perguntava-lhe quais são os desafios nesta área, quais são os projetos, como é que podemos fixar mais benefício no território, nestes domínios em particular. Enfim, são também muitas questões importantes, pedia também para se referir a elas. Obrigado. Boa noite, agradecer o convite à Liga dos Amigos do Douro para participar neste evento. Eu tenho aqui uma breve apresentação que posso partilhar com vocês. No fundo, os grandes saltos qualitativos que se conseguiram dar nos últimos anos, fruto até da integração na APDL, da gestão da via navegável, prendem-se inicialmente com a integração do Rio Douro como integrando a rede de transportes europeia, né? Portanto, foi esta classificação da via como uma via navegável de interior, e associada a isso há um conjunto de investimentos que estão em curso, uns já estão concluídos, outros estão planeados para a curto prazo se implementarem. O que está concluído neste momento é o RIS, Sistema de Informação e Segurança da Via Navegável, com toda a cartografia da via, a sinalização da via, a via sinalizada também para operações noturnas, a dotação de um conjunto de meios de identificação das embarcações marítimo-turísticas para melhor se planear e gerir a infraestrutura. E agora teremos um conjunto de investimentos que estão também fizemos 2 candidaturas que não acolher estes investimentos, que é as eclusas, a modernização das eclusas e o alargamento do canal em 2 tramos, né? Cotas Valeira e Saião-Pocinho. Portanto, são 2 grandes projetos que a APDL pretende levar a bom porto. Vamos precisar de fundos comunitários, estamos a falar de um investimento que se situará muito perto, no seu global, de 66 milhões de euros e, portanto, é por aí que vamos trabalhar nos próximos anos para tentar modernizar a via. A via ganha uma importância decisiva, né, para a economia da região e do Vale do Douro, porque hoje, de facto, tem taxas de crescimento que não eram pensáveis há 10 anos atrás. Eu em 2009, tínhamos feito um estudo de caracterização da infraestrutura e as taxas de crescimento mais otimistas apontavam 3,8 a taxa de crescimento. E o Douro, como vocês sabem, em 2009 tínhamos 7 barcos hotéis, hoje temos 25.
e temos empresas à porta a pedir instalações em condições de operação no Douro, empresas internacionais que navegam em todos os rios da Europa. A primeira grande consequência disto foi, de facto, a classificação da via como via navegável de interior, portanto, integrando a rede transeuropeia de transportes, e associada a ela um conjunto de desenvolvimentos técnicos e de soluções de confiança, no fundo, não é? Que foi a cartografia da infraestrutura, a sinalização da infraestrutura, os sistemas de identificação e de informação aos serviços e às embarcações. Foi dotá-la de uma certa, dito de outra forma, de uma certa profissionalização da infraestrutura. Foi um salto qualitativo. Hoje já temos 186 embarcações aí a operar no Douro, 85 portanto, operadores, uns mais pequenos do que outros, como é consabido. A infraestrutura ainda tem, de facto, melhorias para fazer, mas já conseguimos responder a algumas necessidades dos nossos operadores, portanto, as infraestruturas de apoio às suas atividades. Também demos um salto qualitativo naquilo que também penso que é um aspecto sensível hoje, que é a questão da qualidade da água e dos sistemas que lhes estão inerentes. Ou seja, nós temos hoje ao dispor dos nossos clientes todos um contrato de prestação de serviços para a recolha de águas residuais e dos resíduos sólidos em todos os nossos cais, que está à disposição dos nossos clientes, obviamente com uma política de tarifas que entrou em vigor no final do ano de 2019 e que paulatinamente temos um programa progressivo de implementação disto nos próximos 4 anos, atingirmos a implantação plena da rede e da sua receita inerente às prestações de serviços que vamos prestar aos nossos clientes. E, portanto, aspectos sensíveis para a região é, de facto, uma certa disponibilidade e um aumento de procura e da qualidade das infraestruturas, que hoje penso que será reconhecida por todos, e o projeto da navegabilidade do Douro está em processo de consolidação. Obviamente que ainda terá aqui necessidades da melhoria desse alargamento do canal para lhe permitir o cruzamento de embarcações naqueles 2 tramos que não o permitem hoje, mas é uma obra significativa que vai ser feita num determinado tempo e que vai ter consequências também no processo de operação e, portanto, é uma matéria muito sensível para a empresa, a sua implementação. Tenho aí alguns slides, porque já que não tinha pensado numa apresentação específica para este programa, mas temos aí alguns slides que eu partilhando com vocês. Hoje as embarcações têm exigências técnicas para emissões de certificado para entrar a operar na via navegável do Douro, portanto não há nenhuma que não tenha que obedecer a determinados critérios. Nós neste momento estamos muito focados de facto também na melhoria da qualidade, como lhe disse, da água, nomeadamente na sensibilização dos nossos operadores para a entrega dos resíduos das embarcações nos diversos polos da navegação, sendo que reconhecemos que ainda há algumas zonas de conflito de interesses, porque os seus planos de navegação nem sempre são compatíveis com as escalas que são necessárias para este tipo de tarefas. Em suma, quer dizer, eu tinha preparado esta mais para questões mais concretas que me pudessem colocar em relação à via navegável, e não tinha assim muito mais aspectos a partilhar com vocês, a não ser que queiram colocar alguma questão que não tenha respondido agora neste primeiro painel. Bom, vamos então, obrigado Engenheiro Gonçalves. Vamos deixar então para a segunda volta algumas questões que, entretanto, se quiserem colocar alguma questão no bate-papo, façam o favor. Eu então passava, para terminarmos esta primeira fase, para o Ricardo Próspero, do GEOTA, também tinha aqui algumas questões para lhe colocar. Eu vi um artigo que o Ricardo tinha, salvo erro, na própria página do GEOTA, e perguntava-lhe: as barragens estão mesmo a matar os rios de Portugal, incluindo o Rio Douro? Olá, boa noite. Sim, nós consideramos que sim.
Em relação ao Douro, o Douro é um território diverso, é composto, como o Rui Cortes disse, no trabalho com o Rui Cortes, no âmbito da Rede Douro Vivo, e pode-se dizer que o Rio Douro, sendo um território muito diverso, tendo uma parte espanhola completamente diferente da portuguesa, o Rio Douro teve um decréscimo de sedimentos de cerca de 85% desde o início do século XX. Quando se fala do Rio Douro, fala-se também claramente da orla costeira. Há aqui uma influência grande, há um balanço sedimentar que é feito no Douro, o Douro tem influência até durante toda a costa norte, é uma costa de alta, extremamente erosiva e com uma forte componente energética. Sim, nós acreditamos que realmente existe um efeito muito negativo e muito forte das barragens em todos os rios portugueses e principalmente no Douro. Como nós falámos, como o Rui Cortes apresentou este trabalho que foi feito aqui, que se inventariaram 1.200 barreiras, este número era desconhecido, ou seja, a Agência Portuguesa do Ambiente, até esta data, até o trabalho feito pela UTAD, não tinha este número. Havia algumas, cerca de 65 barreiras, se não estou em erro, que estavam definidas no plano de gestão da região hidrográfica, mas não se sabia mais nada, ou seja, é complicado gerir um território e gerir um rio tão complexo como o Douro sem ter esse conhecimento. Boa parte depois da influência que há no Douro é precisamente por causa das barreiras, quer dizer, nós estamos agora a assistir. Primeiro, houve aqui o crescimento, houve uma afetação muito grande por parte da hidroprodução, da hidroelétrica, produção hidroelétrica, mas neste momento nós estamos a ver com alguma preocupação a expansão do regadio, inserido no Programa Nacional de Regadios para Norte. Nós, obviamente, acreditamos o GIOTA acredita que há aqui uma componente importante na rendibilidade e no povoamento dos produtores agrícolas, e essa rendibilidade tem que ser assegurada, mas ao mesmo tempo preocupa-nos o tipo de culturas que vão ser usados nesta expansão do regadio. Nós estamos a assistir ao olival intensivo, ao amendoal intensivo, que tem consequências aparentemente muito nefastas, e como tal nós estamos a utilizar os recursos hídricos de uma forma que, quanto a nós, não é compatível com a gestão sustentável dos recursos hídricos, também da biodiversidade, da preservação de habitats, dos ecossistemas, da conectividade fluvial. Então, sim, por favor. Ricardo, pode continuar. Não, eu queria, por causa disso, já falando disso, acho que também é importante que dentro do trabalho da Rede Douro Vivo, a Universidade do Porto, o CIVIL, que é o Centro de Investigação em Biologia e Recursos Genéticos da Universidade do Porto, fez uma caracterização do estado ecológico de toda a bacia do Douro e chegou à conclusão de que na parte espanhola do Douro, principalmente derivado à presença de um número tão elevado de barragens que há no Douro espanhol, existe uma completa pobreza em biodiversidade na parte espanhola, à exceção de algumas zonas mais a montante, das cabeceiras das linhas de água. No entanto, existe uma perda quase completa da biodiversidade nativa e existe uma presença muito forte de espécies invasoras. No entanto, na parte portuguesa ainda existem alguns santuários de biodiversidade, principalmente nos rios Tua, Coa, Arda, Paiva, apesar de haver ainda uma influência muito grande de barragens, e de outras barreiras, de açudes, também estamos a falar de açudes, como é óbvio. Estamos aqui a falar de consequências para os ecossistemas ribeirinhos que são muito nefastas. O Rui Cortes estimou, dentro do trabalho que foi feito para a Douro Vivo, que cerca de 25% das barreiras estava obsoleta. Deste modo, quer dizer, estamos aqui a falar de barreiras que não têm qualquer utilidade. De modo sim, acho que nós podemos dizer que está a haver um efeito muito negativo das barragens no Douro e que isso é uma preocupação muito grande da parte do GIOTA. Falta também já agora, se puder dizer, que nós estamos dentro também do estudo da Rede Douro Vivo, foi criada uma iniciativa legislativa de cidadãos, chamada Iniciativa Legislativa de Cidadãos Rios Livres, que foi elaborada principalmente com o apoio do CEDO, foi elaborado pelo CEDO, pelo Centro de Direito do Ambiente da Universidade de Coimbra, e que chegou à conclusão que realmente existe uma lacuna na proteção dos rios e dos ecossistemas ribeirinhos. Como tal, foi elaborada esta iniciativa legislativa, que está neste momento em recolha de assinaturas. Nós temos que atingir as 20.000,
Portanto, desde já apelo à subscrição de todos os interessados para lerem esta proposta de lei. É uma proposta muito curta, o articulado tem apenas 6 artigos, que visa ao reforço da monitorização, um melhor planeamento e uma melhor gestão dos recursos hídricos e, por fim, criar estatutos, reservas de proteção legal permanente de rios livres e de rios em bom estado ecológico. Então, deixe-me fazer outra pergunta. Para esta questão das barragens, sendo que as barragens estão de facto a ter, como disse, um prejuízo, um efeito, um impacto negativo nos rios, que medidas é que poderão ser tomadas? Eliminar as barragens ou outras? O professor Rui Cortes já falou aqui da questão das barreiras, mas que outras medidas poderão ser relevantes? Assim, a eliminação de barreiras obsoletas acho que nos parece completamente plausível. Nós estamos a falar de eliminar barreiras úteis. Há barreiras com funções socioeconómicas evidentes, não pomos isso em causa, nem estamos a apelar ao desmantelamento dessas barreiras, mas estamos a apelar, sim, a que se dê início a um processo sistemático de remoção de barreiras obsoletas, visto que não têm qualquer utilidade. São uma interrupção muito grande na conectividade fluvial e representam um risco para a segurança humana, como disse o Rui Cortes. Eu creio também, pronto, não sei se o professor Rui Cortes agora está disponível, tenho ideia que quando há bombagem na energia elétrica em sistemas de produção hidroelétrica, que essa bombagem é feita com recurso à rede geral, ou seja, não há uma ligação direta entre a energia eólica e o sistema de bombagem. Ou seja, por isso é que legalmente não se pode considerar energia produzida através de água previamente bombeada como energia renovável, porque indo buscar à grelha geral, pode até ser energia nuclear, por exemplo. Estamos aqui. Mas pronto, dito isto, o Geota acredita que existe uma série de soluções, obviamente que têm que ser investigadas, cada caso é um caso. Em relação à produção hidroelétrica, o Geota tem defendido a promoção da eficiência energética, uma grande promoção de eficiência energética, também o reforço de uma taxa de penetração das fotovoltaicas. Ao nível da produção agrícola, existe obviamente um caso muito mais complexo. Como já disse anteriormente, tem que se garantir a rendibilidade dos produtores, tem que se garantir que existe uma produção alimentar forte e economicamente viável e que seja garantido o acesso nutricional da população e garantir o provimento dietético da população e garantir preços justos, primeiro de consumo, preços justos no consumo e preços justos à produção. Mas nós acreditamos, o GETA acredita que as grandes dificuldades, por exemplo, para a agricultura, não são apenas de ordem ecológica, ou seja, nós sabemos que os produtores têm uma preocupação muito grande com o acesso à água, mas também, principalmente, são de preocupações de ordem económica, ou seja, nós vemos que grande parte dos produtores, o grande problema é garantir o escoamento a preços justos. Isso tem que ser garantido. Há aqui quer dizer, isto obviamente é uma estrutura muito complexa e que nós temos aqui, apresentamos algumas soluções, já em vários artigos, já apresentámos várias soluções, como a avaliação de produtos não intensivos em água, como a criação de microsoluções, e pronto, é obviamente um assunto que tem que ser trabalhado e com a devida cautela e que tem que ser estudado. Obrigado, Ricardo. Obrigado, El. Nós temos ainda algum tempo, não surgiram aqui questões para já no bate-papo, mas eu talvez voltasse ao início e fizéssemos aqui uma segunda ronda. Temos ainda à volta de 15, 20 minutos para esgotarmos o nosso tempo, começando outra vez com o professor Rui Cortes, mais aqui numa lógica de conversa cruzada, ou seja, tivemos várias intervenções que tocaram em pontos diversos que têm a ver com os caminhos da água aqui no Douro, as questões da qualidade, os riscos, ameaças, riscos, as questões da navegabilidade, os desafios ecológicos, a utilização agrícola, as tecnologias que podem também mitigar alguns efeitos ou negativos e favorecer também o próprio recurso água.
talvez no sentido, conversa cruzada, no sentido de poderem comentar o que uns e outros disseram ou acrescentar algo àquilo que disseram no início, de uma forma livre. Então, se me dás licença, eu começando, porque gostei muito, enfim, achei muito interessante o que os outros apresentadores aqui nos trouxeram. Eu começava aqui por algo que sempre me preocupa e começava pelo engenheiro Joaquim Gonçalves. Relativamente a um fator que nós temos notado e que os próprios municípios da zona ribeirinha do Douro também analisam. Eu tive no ano passado, por exemplo, nos novos planos na discussão pública dos novos planos para as albufeiras aqui do Douro, do Crestuma, e o que se nota e o que vejo é um grande efeito erosivo das embarcações nas margens. Quer porque utilizam velocidades que não são adequadas, mas há de facto um efeito muito grande. Eu lembro que os municípios da Régua e do Lamego falavam em prejuízos elevados e na necessidade de restabelecimento, consolidação dos taludes, etc. E, portanto, era uma questão que eu punha exatamente sobre se existe a preocupação por parte da APDL no sentido, enfim, de ter em conta, como está a ter em relação à qualidade da água, se tem também em relação aos processos erosivos nas margens. E já agora, também porque o tempo é escasso, perguntava também ao Fernando, porque mostrou e com muito interesse o trabalho que está a ser feito a nível do controle de erosão, com novos processos de patamares, portanto, de minimizar a perda de solo. A questão relativamente à vinha ao alto. A vinha ao alto sempre me preocupou porque é exatamente o contrário. Cria um escoamento, ou não há qualquer fator de proteção e as linhas estão colocadas perpendicularmente às curvas de nível. Portanto, há também alguma preocupação relativamente a esse fator no que diz, em termos de controle de erosão, no que diz respeito às vinhas ao alto. E, portanto, eram estas duas questões. Eu estou a fazer também de moderador. Porque me interessou de moderador, porque me interessou realmente as apresentações feitas e ficaram estas perguntas. Muito bem, podemos seguir a ordem. Obrigado. O Fernando poderá já comentar essa questão e posso, eventualmente outra. Obrigado. Eu ia colocar uma questão, eu ouvi com muita atenção todos os oradores, estava com bastante atenção a ouvir que o engenheiro Ricardo Próspero nos trouxe sobre, no fundo, as bacias hidrográficas e a retenção dos cursos de água que temos na região do Douro, mas eu começava por responder à questão colocada pelo professor Rui Cortes. É o seguinte, desde há muitos anos, eu tive um pouco a responsabilidade de trazer à luz do dia boa parte dos estudos que tinham sido feitos nas décadas de 80, então na altura no centro de estudos, com os célebres talhões de erosão que existiam aqui da Santa Bárbara, exatamente em patamares e em Vinho ao Alto. Esses trabalhos foram conduzidos por um docente que atualmente é professor na Escola Superior Agrária de Bragança, que é o professor Tomás Figueiredo, que trabalhou muito em fenómenos de erosão no Douro, e uma das conclusões que esses estudos apontaram foi que a Vinho ao Alto, nomeadamente a Vinho ao Alto, embora assuste a sua geometria, não tem um contributo muito reduzido se compararmos com a questão dos patamares. Porque na questão da Vinho ao Alto coloca-se sobretudo a questão daquilo que é a erosão superficial, ou laminar da camada superficial, que, sendo importante, pode ser facilmente contornada através de uma construção de uma rede, não só uma rede de drenagem da encosta em si, mas todo o sistema de estradas
que servem de trabalho, de apoio de trabalho à parcela, de uma forma geral foram algumas das estradas que eu mostrei num dos slides que projetei, são suficientes para assegurar o sistema. Por outro lado, em termos da cinética de escoamento da água na superfície, nós desgraçadamente temos um solo com elevada pedregosidade superficial. Por si só, funciona quase como um mulching, funcionava muito no passado, porque atualmente tem-se utilizado com bastante insistência em máquinas de despedrega, que no fundo vão fragmentando esta fração pedregosa e que já não permitem com a mesma qualidade a infiltração da água neste tipo de plataformas, mas ainda assim é muito menor se comparado com a questão dos patamares, em que nos patamares, pelos fenómenos de construção que eu associei, e associado sobretudo à altura máxima do talude, dá origem a, em termos técnicos, são as forças de cisalhamento que se encontram dentro do patamar, o qual dá origem a fenómenos erosivos associados a movimentos da vertente por excesso de acumulação de água quando há problemas dos patamares e que dá origem a problemas de erosão muito mais sérios e muito mais delicados de reparar para o viticultor. Eu posso adiantar, eu não vou aqui estender-me sobre essa questão, quando aconteceu aquele episódio de precipitação muito elevada no ano 2018, nós tínhamos um mapa digital do terreno de elevada resolução, com um pixel de cerca de 5 a 7 centímetros no solo, elaborado para toda aquela área, e quando aquela precipitação ocorreu, claro que houve problemas de erosão em alguns pontos de drenagem, houve zonas onde as drenagens superficiais não funcionaram tão bem, e na altura tomamos imediatamente a decisão de contratar um novo voo, passado 2 dias, à mesma bacia de terreno dentro da propriedade, e no fundo o trabalho feito foi fazer uma sobreposição dos 2 modelos de terreno, com o apoio da Universidade do Porto, do Departamento de Geografia Física, conduzido pelo professor Carlos Bateira, para estudar onde é que era necessário, onde é que aconteceram os problemas de erosão, onde era necessário modificar as estruturas de drenagem, e na altura verificamos que, e agora voltando à questão dos patamares, que patamares construídos de forma sustentável com o declive correto do talude ficaram imunes a este fenómeno erosivo. Daí que a nossa preocupação neste momento está completamente mais focada em patamares do que em vinho alto, até porque se tem construído muito menos vinho alto do que aquela que se começou a construir na década de 90. E por outro lado, só para rematar a questão da vinho alto, a vinho alto quando foi, no fundo, difundida no Douro, construíam-se plataformas com declives até cerca de 40 a 45% de declive na encosta, de inclinação na encosta. Atualmente, e até por uma questão de otimização da circulação de máquinas, controle de erosão, facilidade de trabalhos, não se constroem plataformas com mais de 30% de inclinação, o que mitiga muito esse tipo de problema. A questão que eu gostava de colocar ao engenheiro Ricardo Próspero tem a ver com o seguinte. Eu diria que assinava por baixo nas declarações que teve sobre a perda de biodiversidade dos cursos de água condenados. Claramente, eu não sou especialista nessa área, mas facilmente percebemos que nos conduz para esse caminho. Mas a grande questão que gostava de colocar tem a ver, por exemplo, muito recentemente a Agência Portuguesa do Ambiente, no âmbito das questões significativas para a gestão da água, apresentou uma consulta pública para os riscos associados às bacias hidrográficas. A maneira está a soar exatamente feita desta forma, e foi com alguma estranheza para o setor vitivinícola no Douro, porque temos de nos lembrar que este rio suporta uma atividade económica extremamente importante, quer na cultura da vinha, quer na promoção do turismo associado à cultura da vinha e à região, que é suportado muito pela imagem rio. Na prática, o estudo quase que desvalorizou o interesse de olhar para os riscos que o rio, sobretudo na componente a leste do complexo montanhoso Marão, Alvão, no fundo essa barreira que criava ao dizer que na prática existiam estruturas suficientes, e olhando para a parte mais a oeste, no fundo não estava a olhar com a mesma atenção para a parte localizada mais a este da região, no fundo onde se desenvolve toda esta, a força da atividade
que acabei de referir. Sabendo nós que o rio, mesmo em termos de escassez, não deve ser posto de lado quando discutido em pé de igualdade com as questões do Tejo, do Guadiana, porque escassez também existiu em anos recentes, 17, e o ciclo de seca que se seguiu nessa altura foi extremamente importante, não na perda de caudal no rio, mas em problemas de abastecimento de água em populações, e a questão que se coloca, nós sabemos que, tendo possibilidade de aceder à água do rio, e sendo a água uma ferramenta extremamente importante para o funcionamento da planta, e permitindo que, dentro do enquadramento económico sustentável, utilizar essa água, um exercício que na altura o setor executou mostrava que para regar, por exemplo, no máximo de 20 mil hectares de vinha, estamos muito longe atualmente dessa área regada na região, mas vamos supor que num futuro de médio prazo, longo prazo, podíamos chegar a essa situação, seriam necessários à volta de 100 milhões de hectolitros para fazer a rega num ciclo vitícola na região. Ou seja, na prática, se depois não temos bacias, formas de reter a água que o Rio Douro transporta, que possa servir de reserva estratégica, como já foi construído noutras zonas do país, que possa vir a suportar no futuro este tipo de atividade, no fundo, que tipo de mecanismos podemos encontrar para equilibrar as questões que nos apresentou com a perda da biodiversidade, com a necessidade de utilizar este recurso para promover a economia da região? Então, posso? Sim, pode ser. Podemos trocar aqui a ordem. O Ricardo começa e depois terminamos com o engenheiro Joaquim Gonçalves. Força. Eu comecei por dizer que os produtores têm que ser assegurada a rendibilidade dos produtores e da atividade agrícola e socioeconómica. Claro. Isso não está fora de questão. O que nós defendemos é que existe uma quantidade considerável de barreiras obsoletas e que essas aí devem ser removidas. Agora também há aqui uma questão que é tida em conta é que os impactos que as barragens, que a atividade socioeconómica pode ter no ambiente e depois que esse próprio impacto do ambiente pode ter depois nas populações humanas. Isso aí acho que tende-se a descurar muito facilmente esse pormenor e que não é procurado sequer muitas vezes em debates. Ou seja, é algo tão intangível que é deixado fora em qualquer debate sobre a utilização do território e dos recursos naturais. Dito isto, nós acreditamos realmente que é uma questão complexa, que tem que haver uma reserva de água, mas que também tem que ser exploradas à superfície, como na forma de albufeiras, mas que também tem que ser exploradas formas alternativas aliás, não é tem que ser, é fundamental que sejam exploradas formas alternativas de armazenamento de água, seja através da retenção de água no solo, seja através de microsoluções, de charcos devidamente utilizando técnicas de engenharia natural, a adaptação de culturas mais bem adaptadas às nossas condições edafoclimáticas. Quer dizer, há aqui toda uma panóplia de soluções que têm que ser devidamente investigadas, têm que ser devidamente exploradas. Nós não estamos a advogar a eliminação de todas as barragens, estamos sim a advogar que a existência de barragens, e num número tão elevado como há no Douro, que é um problema muito grande para a biodiversidade, é também um problema grave para as comunidades, para as populações, inclusive para as populações que vivem fora desses meios. Estamos a falar das populações do Porto e a sul da Foz do Douro, que são afetadas neste momento por uma erosão grave da orla costeira, que a elevada existência de barragens tem um efeito muito, muito direto. Estamos a falar de uma grande população, uma grande parte da população portuguesa que vive na orla costeira e que pode ver a prazo, ainda que seja no longo prazo, pode ver esta implantação do território da forma como nós conhecemos, este modelo de implantação territorial pode ser posto em causa porque simplesmente não vai haver território no futuro. Obrigado. Temos aqui, nós íamos terminar com o engenheiro Joaquim Gonçalves. Tenho aqui uma outra questão, duas questões que foram colocadas. Uma penso que já terá sido respondida, que tem a ver com este aspecto que agora o Ricardo abordou, mas a questão que eu também tenho aqui para o engenheiro Joaquim Gonçalves é se a APDL prevê num futuro próximo a obrigatoriedade para as embarcações da entrega dos resíduos a locais apropriados, sob pena de coimas, para não se verificar o que se tem visto em algumas zonas, o descarregar no próprio rio junto às margens. Engenheiro Joaquim Gonçalves, por favor, então,
há uma ou duas questões que foram aqui colocadas. As duas questões. Portanto, como lhe disse, portanto, a APDL tem desde 2019 implementada um processo de recolha de resíduos, quer sólidos, quer líquidos, né, dos afluentes que está à disposição em todas as infraestruturas, portanto há um plano de recolha e, portanto, todas as empresas são obrigadas a entregar ou a fazer prova da entrega dos seus resíduos. Isto está em vigor com o novo regulamento, está em vigor com o novo plano. As coimas já têm havido ocorrências, incidentes e que têm sido levantados autos pela entidade competente, que é a Polícia Marítima, né, que levanta os autos e há processos, depois recorrem à sua tramitação legal, mas está em vigor a proibição da descarga direta sobre o Rio Douro dos afluentes das embarcações. E respondendo à questão da erosão costeira, é assim, nós com certeza que as embarcações darão o seu contributo para alguma erosão das margens, mas também é reconhecido que esse efeito é praticamente nulo ou de baixa responsabilidade, e o controle da velocidade das embarcações é feito através do planeamento, ou seja, as embarcações que fazem atividade marítima ou turística estão devidamente reguladas e controladas pelo seu planeamento, porque o tempo de percurso é calculado a uma determinada velocidade máxima admissível e, portanto, eles não é útil andar muito depressa, mais do que aquilo que está estipulado, porque chegam à barragem e têm que esperar pelo seu horário. Portanto, essa questão do controle da velocidade é feito com um controle indireto pelo planeamento de passagem dos diversos tramos das barragens. Acredito que haja alguns fenómenos pontuais que nós também temos conhecimento, por denúncias das embarcações mais de recreio, porque essas estão muito mais livres de controle, aí nas albufeiras podem praticar velocidades às vezes acima do que está regulamentado e gerarem a tais agitação que possa ser mais agressiva para as margens, mas nem é conhecido, quer dizer, nós não conhecemos, não sei se alguém tem alguns dados, mas não é conhecida nenhuma zona de margem do Douro instável por erosão. Eu, pelo menos, não conheço nenhuma, a não ser aquelas infraestruturas até mais nas nossas infraestruturas portuárias, onde esse fenómeno, porque as infraestruturas não estavam preparadas para determinado tipo de erosão. Mas não são conhecidos assim grandes incidentes. Mas pronto, a APDL tem vindo, de facto, a implementar políticas muito, muito ativas, não é? E investe largas centenas de milhares de euros anualmente para que, de facto, do lado dos utilizadores não pode haver a reclamação de que não tem local para deposição nem local para entrega. Não é? Portanto, esse plano é feito e está em vigor e vamos, obviamente, progressivamente melhorar todos os nossos equipamentos. E como há um bocado vos pude a oportunidade de mostrar aquele slide da progressão, de facto, do crescimento do turismo, do número de passageiros na via navegável é de facto extraordinário e de facto só nos compete a nós tentar acompanhar e melhorar naquilo que ainda for insuficiente. Muito bem, eu da minha parte, pela Liga e também pela UTAD, agradeço os vossos contributos. Temos na verdade aqui um rio de complexidade com caminhos para a água que comportam múltiplos desafios na gestão dos recursos hídricos, na sua ligação com a agricultura, com o turismo, com a vida das populações, no fundo com a sustentabilidade da região, com a manutenção da própria classificação do Douro como património mundial. Todos agradeço, como o engenheiro Dr. António Filipe disse no início, vamos produzir uma pequena síntese desta nossa conversa, que será divulgada, e desejo a todos uma continuação de uma boa noite e, de novo, o agradecimento pela vossa participação. Muito bem, boa noite. Obrigado. Boa noite, obrigado. Obrigado pelo convite, boa noite. Boa noite. Muito obrigado a todos. Boa noite. Obrigado.